No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, secretário de Saúde de Guarulhos, doutor José Mário, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Guarulhos, bom dia aos seus ouvintes e internautas e um bom dia especial ao Guto Tavares, né? Que perdeu o papai ontem, né? Verdade. E desejamos que Deus os abençoe e que alivie a sua dor e da família, Guto. Ontem uma notícia muito triste, o nosso colega jornalista Guto Tavares perdeu seu pai num acidente doméstico, né? E fica até uma espécie de alerta, né, doutor José Mário, que Sim. Muitos idosos sofrem com quedas, né? Sem dúvida nenhuma. Então, subir em certas alturas desnecessárias, principalmente na terceira idade, deve ser evitado, né? Ao máximo. Em função dos desequilíbrios naturais da faixa etária, né? Bom, vamos em frente. Secretário, como é que estamos agora com essa flexibilização em relação à Covid-19? O que nós vamos ver em relação à flexibilização não vai ser agora, né? Será daqui 3 semanas, 4 semanas. Evidentemente, não havia como não flexibilizar, principalmente em Guarulhos, em função da flexibilização de São Paulo. Nós temos lá em São Paulo praticamente 3 vezes o índice de infecção maior do que Guarulhos. Se flexibiliza São Paulo e Guarulhos não, haveria seguramente um êxodo de guarulhenses para São Paulo, com a possibilidade muito maior de contaminação e retornando à cidade, contaminando mais ainda os guarulhenses, né? Então, não haveria como. Por outro lado, também, nós temos que ter um momento de começar a reabrir a economia, né? Porque a sociedade é mais ou menos como um pássaro de 2 asas, né? Uma asa é a saúde, a outra asa é a economia. Quaisquer uma dessas asas quebradas, o pássaro não voa. Então, realmente, nós temos que, de alguma maneira, começar a flexibilizar. Lógico, com critérios, né? Taxa de ocupação, índice de mortalidade. Lembrando sempre, principalmente a população, que ainda é um momento de alta responsabilidade social de todos nós. Porque não podemos dizer ainda que chegamos absolutamente no pico e também, muito menos, não temos números para dizer que a pandemia acabou. Claro que a qualquer momento, como já está ocorrendo em algumas cidades do Brasil, que flexibilizaram e tiveram que retroceder. Sim. Isso é pior do que flexibilizar. Ribeirão Preto está acontecendo isso. Por exemplo, Ribeirão Preto. Então, nós desejamos que aqui em Guarulhos a gente não chegue nesse ponto. Como nós estamos agora, depois de algumas novas UTIs que conseguimos nos últimos 10 dias, conseguimos mais 38 UTIs nesses últimos 10 dias. Parece um número grande, não é. Isso vai perfazer agora teremos então 78 UTIs, temos agora 78 UTIs municipais, mais as 68 estaduais. Lembrando que as estaduais já estão colapsadas há algumas semanas. A nossa taxa de ocupação está em 72%, então é um número ainda confortável para manter a flexibilização. E aquela nova ala no HMU? Quando é que... Já está no HMU, será inaugurado amanhã. Amanhã? Amanhã, por volta de 11 horas, não, perdão, às 14 horas vamos inaugurar. Quantos leitos, doutor? Nós vamos inaugurar mais 12 leitos de UTI, além essa ala não é só de leitos de UTI. Essa ala, na realidade, é uma separação que fizemos para que o paciente com patologia comunitária não se misture aos pacientes prováveis de Covid, para diminuir a contaminação eventualmente interna do hospital. Está muito bem feito. Eu devo concluir que os respiradores do governo do estado já chegaram? Chegaram a semana retrasada, chegaram 10, desses 10, nós vamos utilizar 10 mais 2 que vieram do federal. O nosso prefeito esteve numa terça-feira passada em Brasília e conversando com o presidente Jair Bolsonaro, que nos prometeu respiradores. Eu fiquei pasmo que na quarta-feira, à tardezinha, já estavam 20 respiradores na Secretaria da Saúde. No dia seguinte? No dia seguinte. Que bom, hein? Desses 20, nós temos 17 respiradores fixos e 3 de transporte. Todos eles já estão sendo redistribuídos para todas as nossas UPAs e 4 deles serão colocados na área de recuperação, de estabilização da nossa futura e, graças a Deus, será inaugurada agora no dia 30,
A UPA Taboão. A UPA Taboão. UPA Taboão, 4. Quantos leitos nós teremos na UPA Taboão? 21 leitos. Desses 21 leitos, 4 leitos serão de estabilização e os outros leitos distribuídos entre isolamento, entre observação feminina, masculina e pediátrica. Serão 21 leitos como um todo, envolvendo 200 profissionais 24 horas por dia, de domingo a domingo. 24 horas, né? Sim. De domingo. Direto? Direto, não fecha. É uma UPA, onde o atendimento será atualmente como todas as UPAs, completos, inclusive Covid. Certo. Secretário, a última tentativa de compra de máscaras descartáveis deu fracassado. Deu fracassado. Né? E o senhor conseguiu equacionar? Sim, o que aconteceu? Dentro das empresas que deram fracassadas, uma das empresas que também fracassou em função de máscara inadequada, verificou que o lote menor das empresas de 25%, que são duas empresas, né? As empresas maiores têm, dentro dessas licitações, têm o direito a 75% do material licitado e 25% para as empresas menores. Ele estava nas empresas maiores, ele também fracassou, mas ele acabou tendo as 112.500 das máscaras adequadas. Então, estamos fazendo a compra com eles, embora ele não estava naquelas empresas menores que fracassou. Então, reabrimos, agora, uma outra licitação para as demais 375 máscaras que estão faltando. Lembrando que agora, dia 25 também, com o dinheiro que veio da Justiça, R$1.400.000, teremos um outro pregão, que foi de uma licitação também, para mais 100.000 máscaras e outros materiais, tipo aventais, luvas, óculos e etc. E a que preço o senhor conseguiu a máscara? Esta agora a R$3, mas exatamente R$ 2,99. Lembrando que nós estamos num momento que esses preços evidentemente estão caindo, né? Aliás, muitas pessoas que no começo exageraram com os preços no mundo como um todo, estão vendo que vão ficar com o material na mão, né? Ou então estão sendo alcançados pela Justiça. O doutor José Mário, a Regina Célia Santos, aqui na live, pergunta: doutor José Mário, e os servidores públicos da saúde com comorbidades? Veja, hoje eu tenho, Regina, uma reunião com o nosso sindicato, com o STAP, onde nós vamos definir essas situações. Se vai haver flexibilização em termos de rodízio, se serão afastados ou não. A comorbidade por si só não será o motivo de afastamento, porque nós entendemos que a pessoa com comorbidade estando completamente compensada, como antes da pandemia, e sendo da saúde, deixo isso bem claro, ela deve trabalhar. O fato de eu ter 66 anos de idade, mas os meus 40 anos de profissão, e tendo comorbidade como tenho, hipertensão e hipotireoidismo, mas estou bem de saúde, não há por que eu não estar à frente do trabalho, já que é a nossa missão maior. Imaginemos que muitas pessoas no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, que se prepararam para a guerra, na hora que a guerra chega, muitos deles têm hipertensão, têm diabetes, têm comorbidades e estão compensados. Não é por isso que eles vão desertar. Mas haverá hoje uma reunião às 10 da manhã, comigo lá na secretaria, junto com o nosso staff, para que a gente defina isso em relação a esse último decreto que finda agora no dia 6 de julho. Secretário, como é que o senhor avalia a retaguarda do governo do estado em Guarulhos, e principalmente em relação aos hospitais Padre Bento e Geraldo Secap? Olha, em relação tanto ao Padre Bento como ao Geraldo Secap, nós temos hoje uma retaguarda possível, que são 68 leitos de UTI, que já estão completamente colapsados há semanas. Eu, com toda a franqueza, eu avalio um olhar muito distante do nosso governador em relação à segunda maior cidade do estado de São Paulo. Nós deveríamos ter um pouco mais de atenção do governador. Ele poderia e deveria fazer mais. Sem dúvida nenhuma. Haja vista que nós temos hoje uma taxa de ocupação, hoje, e atrás então, hoje 72%, mas há uma semana e meia, 2 atrás, nós tínhamos uma taxa de ocupação praticamente colapsada, e São Paulo, com uma taxa de ocupação bem menor que Guarulhos, só começou a mandar respiradores para nós agora porque o governo federal está mandando. Então há um lado político que não deveria ocorrer nesse momento de pandemia, nesse momento humano tão desagradável.
As bandeiras políticas, os partidos políticos não deveriam estar preocupados com política nesse momento. Mas, lamentavelmente, a gente vê que isso ocorre. Eu não vejo o governador do estado dar a atenção merecida que nós, cidade de Guarulhos, merecemos. Bom, secretário, obrigado pela participação. Se tiver algo a acrescentar, por favor. Não, só tenho a agradecer, mas lembrar, acima de tudo, a toda a população. Vamos com cuidado, porque se nós não tivermos o cuidado, e a gente tem visto, lamentavelmente, que a população está muito afoita, indo às ruas, indo aos shoppings. Se você não tiver uma necessidade real, espere mais um pouco, porque, infelizmente, isso poderá piorar, principalmente uma segunda onda nesse momento na cidade. Nós não teremos condição de estar preparados para receber daqueles 2 a 5% da população que se infecta e que vai necessitar de medicina de média e de alta complexidade, é provável que a gente não tenha condições de atender a todos. E quando nós temos condição de atender a todos, a gente consegue curar mais de 80% dessa população. Então, o pedido que eu faço, porque não adianta só decreto, seja municipal, seja estadual. Nós, população, temos que ter consciência que nós temos que fazer a nossa parte. É mais ou menos como aquela situação na época das enchentes. A gente reclama do governo, muitas vezes com razão, mas o que a gente vê de gente jogando lixo na rua, em quaisquer córregos da cidade ou rio, você encontra uma casa completa, né? Geladeira, fogão, cama, colchão. Então, a nossa parte também tem que ser feita. Nós não podemos esperar tudo do serviço público, tudo do poder público. E eu conclamo a todos vocês, tomem cuidado. E se precisarem sair, seja por um trabalho essencial, seja por uma necessidade absoluta, saiam com máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool gel. Vamos tomar cuidado, porque a pandemia ainda não acabou. Doutor José Mário, só recapitulando então, amanhã às 14 horas inaugura a nova ala no HMU, é isso? No HMU, e dia 30, se Deus quiser, inauguramos a UPA Taboão. Tá ok. Obrigado, doutor José Mário. Muito obrigado, um abraço a todos.